Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia e nele a gente poder parar para poder meditar na palavra do Senhor. E o nosso mergulho na palavra do Senhor, nesse dia 15 de maio de 2025, aqui na cidade de Belém, está no livro de Jó, capítulo 22, versículo 13. E ele diz: E dizes, que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão. Começa aqui uma nova fase de acusações, uma nova fase de debate entre Jó e seu amigo. E novamente, aquele que inicia o seu debate é o primeiro debatedor, o primeiro grande amigo, o Elifaz. E o Elifaz já entra na história, ele entra ali dentro do versículo 1 e o versículo 11, fazendo diversas acusações de Jó. Diversas acusações no sentido que agora eles não falam de supostas iniquidades de Jó. Ele não fala que que provavelmente Jó estaria em pecado. Aqui ele parte para um ataque mais direto. Ele faz afirmações. Realmente não é mais um processo apenas de observações. Agora é de certeza que Jó tem iniquidade. E Jó, então, é merecedor daquilo que está vivendo. E a gente consegue perceber isso logo claramente quando você vai lá no versículo 5, ele diz assim: porventura não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades? Aí ele vai fazer umas colocações dizendo que Jó, ele acabava, por exemplo, usurpando ou então exercendo ganância em cima dos seus irmãos, né? Através de penhoras sem causas, ou seja, deixava os seus irmãos completamente nus e despojados. Ele fala também que Jó, apesar de sua grande riqueza, era mesquinho, praticamente miserável, a ponto de negar o que comer e o que beber às pessoas famintas. Ou seja, Jó pensava somente em si próprio. E Jó não cuidava das viúvas, né? Os órfãos também eram praticamente abandonados. E aí ele conclui que esses motivos certamente eram motivos válidos que Deus utilizava para que os laços, as perturbações, as aflições que Jó passavam dessem a ele, e ele deveria reconhecer a sua, vamos dizer assim, assunção diante daqueles pecados que ele praticava. Jó, segundo aqui o que o seu amigo dizia, ele praticamente era um homem que vivia em trevas. E o interessante de tudo isso é que, apesar de Jó viver em trevas, segundo o seu amigo aqui, Jó tentava encobrir tudo isso, tentava enganar o Senhor, que é o que traz o início do nosso versículo de trabalho, quando ele fala que, por acaso, Deus julgará entre a escuridão, ou seja, será se Deus vai julgar a Jó no escuro, de uma forma sem ter a certeza que Jó era merecedor daquele dano? E o que a gente percebe é que os amigos de Jó, de fato, eu sempre gosto de colocar isso, as argumentações deles são argumentações sempre verdadeiras. De fato, Deus não julga ninguém na escuridão. Não é uma questão do acaso, não é uma loteria. Deus não gira a roda da desgraça, a roda da infelicidade, e de repente para em você ali, não. É claro que não é isso. Mas o problema é que eles associam que Jó é merecedor daquele sofrimento. E nós bem sabemos, desde o começo, que Jó, na verdade, é o reflexo daquilo que o Senhor se agrada. Jó está sendo utilizado para, vamos dizer assim, deixar Satanás sem autoridade diante dos homens, ou envergonhado diante de Deus. Jó, ele, segundo o seu amigo, ele era alguém que tentava ofuscar os pecados deles, as mentiras, através de malícias, através de enganos. Jó, segundo o seu amigo, era um homem mentiroso. Era um homem praticamente que praticava iniquidade, mas escondia dos olhos dos homens. Mas seu amigo aqui, o Temanita, afirma, ou ele faz, que não tem como esconder dos olhos que tudo vê, daquilo que tudo sabe. E por fim, nessa seara de acusações, o seu amigo ele traz o caminho para que Jó possa encontrar a paz, ou encontrar o sossego, ou ter os olhos do Senhor virados para Jó, para que pudesse o Senhor vir em seu socorro. Quando ele lá no capítulo, versículo 21, ele diz, do capítulo 22, versículo 21, ele diz: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Mas Jó nunca havia se desunido de Deus. Mas ele chega a criar uma situação convidando Jó ao arrependimento. E de fato é assim que tem que ser. Nós temos que nos arrepender dos pecados que cometemos. Mas na verdade o cristão ele tem que confessar esses pecados, porque o arrependimento é um ato inicial da caminhada de nossa fé. Eles querem que Jó aceite a correção do Senhor e que as palavras do próprio Deus entrem no coração de Jó. Mas Jó era um homem que tinha Deus na sua essência. E ele diz:
Faça isso. Faça isso que tu te amontoarás no ouro. Tu te deleitarás no Todo-Poderoso. E os teus votos serão tidos como pagos. O único caminho para Jó, diante daquilo que seus amigos pensavam e viam, era que Jó deveria se declarar culpado. Jó deveria se permitir ser abatido, para que depois houvesse exaltação e Deus visse Jó como humilde. Porque, naquele momento, para eles, na visão deles, Deus via Jó como pecador. E o pecador, o salário dele, o salário do pecador é a morte. Jó, o tempo todo, está sendo acusado, está sendo humilhado, está sendo oprimido pelos seus amigos. E Jó diz, Jó permanece, ouvindo. E Jó sabe a quem ele deve pedir socorro. Graça e paz, que Deus possa te abençoar, possa proteger sua família e que a gente possa estar sob o cuidado de Deus. Que Deus nos cuide, meu irmão.